Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Depois que os mensageiros de João partiram, Jesus começou a falar sobre João às multidões. O que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que fostes ver? Um homem vestido com roupas finas? Ora, os que se vestem com roupas preciosas e vivem no luxo estão nos palácios dos reis. Então, o que fostes ver? Um profeta? Eu vos afirmo que sim, e alguém que é mais do que um profeta. É de João que está escrito: eis que eu envio o meu mensageiro à tua frente. Ele vai preparar o meu caminho diante de ti. Eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. No entanto, o menor no reino de Deus é maior do que ele. Todo o povo ouviu e até mesmo os cobradores de impostos reconheceram a justiça de Deus e receberam o batismo de João. Mas os fariseus e os mestres da lei, rejeitando o batismo de João, tornaram inútil para si mesmos o projeto de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoadas as nossas faltas. Amém. Podemos nos sentar. Mais uma vez queremos acolher com carinho a vocês que rezam conosco nesta tarde e unem o seu coração ao nosso, a nós que aqui nos dedicamos nesta Basílica Santuário. Que seja uma alegria única, como de fato sempre é, subir esta montanha sagrada e aconchegar-se nessa casa de clemência e de bondade. Saudação também a você que nos acompanha pela rádio, pela internet, pela TV, e que faz também o seu coração uma extensão deste santuário, desta casa de Nossa Senhora da Piedade, agradecendo sempre, porque assim nos pede a retribuição, ainda que mínima, com uma prece, com um sorriso, ao muito que é feito, com o cadinho de cada um de vocês que faz parte da família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade. O nosso muito obrigado por esta aposta na evangelização deste santuário. É graças a essa contribuição da família dos devotos, dada todos os meses, que nós podemos alcançar tantos corações. E se você ainda não faz parte, arrisque-se a fazer parte dessa família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade. Nós nos encontramos hoje naquele dia que é a virada do tempo do Advento. Nós, nas semanas do Advento, vamos nos movimentando até o dia 17, refletindo um pouco sobre o que será a segunda vinda do Senhor. A vinda do Senhor que prometeu voltar para estabelecer a sua justiça. É necessário que toda a criação, os pássaros, as plantas, as estrelas, nós, homens e mulheres, sejamos testemunhas daquele dia em que o Filho do Homem aparecerá sobre as nuvens dos céus para estabelecer a sua justiça, para dizer que no silêncio das nossas vidas recolhia cada lágrima, cada dor, que era atento ao nosso sofrimento, às nossas aflições e que veio trazer a cada um de nós. E assim acontecerá nesse dia do juízo a sua justiça, a plenitude da sua salvação. Do dia 17 em diante, nós iremos refletir sobre aquela vinda que já aconteceu. A vinda do menino que nasce em Belém, naquela noite, naquele frio e naquele desamparo, para que nenhum de nós conheça na nossa vida a noite, mas tudo seja luz pela sua palavra, para que nenhum de nós sinta frio, mas nos sintamos consolados pela presença de Deus, para que nenhum de nós se sinta desamparado. Veio para tomar sobre si nossas dores, nossa fraqueza e a nossa humanidade. A partir de amanhã, as leituras já começam a aquecer o nosso coração com o mistério do Natal. Hoje ainda estamos refletindo sobre este chamado de todos nós a comparecer sempre de uma maneira nova diante de Jesus Cristo.
Aqui nós nos encontramos na profecia de Isaías, ele com a sua linguagem, ele com a sua maneira de dizer e de traduzir o mistério de Deus, que quase que nos faz sentir. Isaías que diz constantemente no tempo do advento: alegre-se. Alegrar-se por quê? Alegrar-se porque o Senhor está presente no meio de ti. O reconhecimento da presença de Deus no nosso meio é capaz de nos tornar pessoas diferentes. Quando nós nos reconhecemos habitados pela presença de Deus, quando nós reverenciamos quem convive conosco, porque aprendemos a contemplar no esposo, na esposa, no filho, em quem quer que conviva conosco a presença de Deus, a nossa vida se torna outra. Quem quer que tenha feito a experiência do Senhor e essa experiência tenha cavado profundamente na sua alma, terá como consequência a alegria, uma alegria que não abandona, e será capaz de reconhecer o Senhor, estar atento à sua palavra, à sua visita. O Senhor deseja nos encontrar. Somos nós capazes, eu e você, neste momento, se silenciamos as nossas vozes das nossas preocupações, das nossas ilusões, dos nossos delírios, somos capazes de ver a voz do Senhor? Aí, dentro do seu coração, no fundo da sua alma, neste momento, há o Cristo que fala, com uma palavra de alegria, com uma palavra de consolo, fazendo-nos receber dentro da nossa alma, lá onde as palavras humanas se ausentam, aquilo que ele diz pela profecia de Isaías: não se perturbe o vosso coração. Quantas vezes o nosso coração se encontra agitado em busca de determinadas respostas? Quantas vezes nós nos encontramos aflitos, preocupados, angustiados? E a angústia é este sentimento que nos devora a partir de dentro e se alimenta com a ilusão de que o sofrimento é para sempre. Às vezes nós nos angustiamos e nós nos iludimos pelas dificuldades que estamos experimentando na nossa vida e perdemos a capacidade de ver, de nos alegrar, de reconhecer a voz do Senhor. Quantas vezes nós nos encontramos estonteados pelas nossas aflições, pelas nossas angústias, e isso nos impede de ver, de nos alegrar, de reconhecer a presença de Deus aí dentro do nosso coração. É por isso que no versículo 6 diz Isaías: o Senhor te chamou. O Senhor te chamou. E é belíssima a profecia de Isaías, porque, como é próprio dos profetas no Antigo Testamento, nos ajuda a comparar este chamado de Deus, este chamado que tenho certeza que você sente neste momento no seu coração, do Senhor que é presença, do Senhor que é paz, do Senhor que é consolo e que é esperança, ao amor de um esposo dirigido à sua esposa. É belíssima a linguagem dos profetas, porque assim nos diz que Deus se dirige ao nosso coração, à intimidade do nosso coração, como um jovem apaixonado se dirige ao coração da sua amada. É uma fala íntima, profunda, é uma fala que nos envolve do último fio de cabelo até o dedão do pé. É a fala como só pode ser a fala de um apaixonado. É o teu esposo, diz o profeta Isaías. É um amor desde sempre para sempre, nos diz Oséias. É um amor eterno, um amor que não nos abandona, nos ajuda a entender as Escrituras. E é por isso que a gente tem que estar com o ouvido bem atento para escutar a voz de Deus e para reconhecer a sua presença. Aqui nós nos lembramos do Deuteronômio, capítulo 4, onde assim se diz: busca o Senhor de todo o teu coração. Busca o Senhor com toda a tua alma, procura o Senhor e irás encontrá-lo. O Senhor que há de ser encontrado por aqueles que o buscam, por aqueles que o procuram. Volta ao Senhor teu coração, diz o livro do Deuteronômio. Volta ao Senhor teu coração, permita-se se alegrar pela visita do Senhor. O Senhor é compassivo, o Senhor não nos abandona.
O Senhor não se esquece daquilo que jurou. Esta palavra todos os dias, irmãos e irmãs, todas as tardes, deve aquecer o nosso coração. O Senhor não se esquece de nós. O Senhor não nos abandona. O Senhor não se esquece daquilo que jurou a nós. Por um instante, diz o versículo 7, eu pareço ter te abandonado. Nos detamos na riqueza do que diz o profeta Isaías. Por um instante eu pareço ter te abandonado. Aqui o profeta Isaías está dizendo do exílio. A experiência do povo judeu que viu-se exilado na Babilônia, tentado a perder a esperança. E esta experiência ela é identificada com o fato de ter a face ocultada. A gente pode entender, a partir do profeta Isaías, o que significa o momento de angústia e de exílio do povo judeu e o que é também o nosso. É aquela saudade de alguém que a gente ama. A dúvida se iremos poder contemplar de novo a face daquele e daquela a quem nós amamos. Aí diz o Senhor, ocultei por um momento, por um instante, a face de ti. E o que significa este ocultar a face do Senhor? E é como o povo judeu lê o seu exílio. Significa uma oportunidade de nos voltarmos a nós mesmos. Meus irmãos e minhas irmãs, não raro, os sofrimentos, as aflições e as dificuldades que nós esperamos na nossa vida são uma boa oportunidade para nos sacudir. Às vezes nós nos enchemos das nossas certezas. Às vezes nós baseamos a nossa vida em ilusões, em coisas que passam, e dilaceramos os corações uns dos outros por aquilo que é fútil, passageiro e desnecessário, e vamos criando inimizades, muros entre nós. E aí nós somos visitados por alguma dificuldade, aí talvez alguma enfermidade, talvez algum desacerto na nossa existência nos faz cair em nós mesmos. Aqui está o grande mistério. Não raro nestes momentos em que estamos sentindo que o Senhor ocultou de nós a sua face, não raro nesses momentos em que nós temos a impressão de que a nossa vida está coberta por nuvens densas, são uma boa oportunidade para que nós busquemos a face do Senhor, para que nós nos recordemos que a presença do Senhor é que nos sustenta, para que nós nos recordemos que somente diante dele o nosso coração pode estar em paz. Assim nós temos que nos comportar como a amada que perde a face do amado, como a criança que se desespera pela falta do pai e da mãe, e devemos rezar como se diz no Salmo 26, Senhor, é a vossa face que eu procuro, não me escondais a vossa face. Porque não raro nós vamos tendendo a procurar outras coisas. Não raro nós vamos querendo alimentar o nosso coração com aquilo que não pode lhe dar a paz. Não raro nós vamos colocando nossa confiança, nossos pensamentos, toda a nossa energia naquilo que não é capaz de trazer ao nosso coração aquilo que Ele busca. E por isso é preciso que às vezes o Senhor pareça ocultar-se, para que nós tomemos consciência de que Ele é o único necessário, para que nós tomemos consciência de que só o amor dEle é desde sempre e para sempre, de que só o Senhor é capaz de se compadecer de nós, e assim nos ajuda a entender Isaías. O nosso Deus é um Deus cuja misericórdia, cuja lealdade, cuja fidelidade são eternos. A nossa fidelidade, a nossa lealdade humana não é capaz de ser eterna. Nós prometemos uma coisa aqui e amanhã já não somos capazes de prometer. A felicidade deste mundo é passageira, agora nós estamos felizes e amanhã esta felicidade nos abandonou. Mas aquilo que nós alcançamos em Deus, quando nós nos deixamos envolver desta misericórdia eterna, de que diz o profeta Isaías, no versículo 8, nós nos encontramos abraçados por algo que não passa. Esta é a nossa grande alegria. Quando damos ouvidos à voz do Senhor, quando nos deixamos visitar pelo Senhor, aquilo que nós recebemos pela voz dEle e pela presença dEle, jamais será capaz de nos abandonar.
E aí se diz, como lemos no profeta Isaías, quem faz a experiência do Senhor passa da aflição. Quem faz a experiência do Senhor não se sente envergonhado, não se sente abandonado, torna-se como uma mulher que antes era estéril e passa a ser capaz de dar à luz. Quem faz a experiência do Senhor é capaz de encontrar a vida. Aqui nós vemos aquilo que foi delineado e cantado no Salmo. Há momentos em que nós nos encontramos durante a tarde, visitados pelo pranto. Pode ser que tenha sido essa a sua sensação antes de participar dessa missa. Cantávamos no Salmo aquilo que acontece com todos nós. Às vezes, à tarde, o entardecer do dia, nós nos sentimos pesados, sentimos dilacerados pelas preocupações, pelas aflições, pelo peso da nossa família, dos nossos desencontros. Mas, diz o Salmo que nós escutamos, se à tarde vem o pranto visitar-nos, se o nosso coração é visitado por angústia, é preciso que a gente se abra à manhã da alegria. A manhã da alegria só pode ser experimentada naquilo que é dito no versículo 28, quando nós encontramos a bondade de Deus que permanece para sempre. Deixar-nos alcançar por Deus é o grande convite do advento. Converter o nosso coração àquele que já converteu o coração em direção a nós. Fazer de Cristo o único necessário da nossa vida, porque Ele já nos tornou o único necessário da sua existência. Não teve medo de dar tudo de si. Deu-se totalmente a nós, nos amou até o fim. Aqui nós devemos ser mestres e maestrinas, minhas irmãs e meus irmãos, de transformar o pranto e as dificuldades, para que o pranto, para que a dificuldade, para que a aflição não nos coloque na posição onde às vezes nós nos colocamos como murmuradores, como pessoas amargas, que se desesperam e que desconfiam da presença de Deus. Aqui me recordo daquilo que dizia Ariano Suassuna. É preciso ter a capacidade de transformar aquilo que é feroz, aquilo que é duro, aquilo que é terrível em nós, em ocasião de dizer a beleza, de falar a beleza. E nós só seremos capazes de lidar com aquilo que é duro, com aquilo que é terrível, com aquilo que é feroz em nossas vidas, sendo capazes de transformar o pranto em alegria, se nós nos deixarmos encontrar por Deus. É preciso que nas dificuldades, onde nós imaginamos que estamos nos perdendo, que a gente se deixe alcançar por Deus. Porque senão, termino dizendo, nós iremos nos comportar como os mestres da lei, como os fariseus de que fala o evangelho que nós escutávamos. Vem João Batista com a sua mensagem, como temos escutado durante o tempo do advento, nos convidando à conversão, nos convidando a nos preparar para receber a visita de Deus, nos convidando a endireitar a nossa vida, a construir menos muros e mais pontes, a não deixarmos o nosso caminho ser entortado pelas preocupações deste mundo, pelos nossos delírios, pelas nossas vaidades, mas andar no caminho reto que é Jesus Cristo. Assim nos diz, o povo presta ouvidos a Deus, deixa-se visitar por Deus. Este Deus que, como disse, fala agora no fundo do seu coração, te convidando a reconhecer a presença dEle. Mas os fariseus estavam cheios de si mesmos e renunciaram à justiça de Deus. Tornaram inútil o esforço, o projeto de Deus, diz o último versículo do Evangelho que nós escutamos. Percebemos nós a gravidade do que isso significa? De um Deus que é sempre em direção a nós, que nos deseja alcançar como um enamorado que se enamora e que procura a sua noiva para lhe mostrar a sua face. Temos consciência de quantas vezes nós tornamos inútil o esforço de Deus em direção a nós? Ao contrário, nos comportemos como aqueles de que fala o versículo 29 do Evangelho que nós escutamos. Deixemos que a voz do Senhor fale no profundo dos nossos corações. Lhe prestemos ouvido nesta tarde, reconheçamos a sua presença, para que se cumpra em nós aquilo que diz o Salmo 97. O Senhor
já nos fez conhecer a sua salvação, já manifestou a nós a sua justiça, recordou-se de nós, do seu amor fiel. Basta a nós, nesta tarde, recordarmos do amor de Deus, da justiça de Deus, nos deixarmos alcançar por Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Dirijamos a este que tem sempre os ouvidos abertos em direção a nós, as nossas preces.